No início do ano, a Coreia do Norte mudou discretamente sua constituição, e apesar de parecer insignificante, isso teve grande importância. A versão revisada oficializa que se Kim Jong-un morrer ou ficar incapacitado em um ataque, as forças nucleares do país lançarão um ataque imediatamente. Em outras palavras, nada de ataques furtivos de decapitação. Se cortarem a cabeça em Pyongyang, grandes áreas da Ásia-Pacífico desaparecerão sob um mar de fogo nuclear. O momento dessa decisão não é exatamente uma surpresa. Líderes com relações ruins com os Estados Unidos observaram os eventos na Venezuela e no Irã com horror, e a Coreia do Norte não quer que seu líder tenha o mesmo destino de Maduro ou do Ayatollah, o que é compreensível. A questão é o que representa para a região a Coreia do Norte, pronta para lançar armas nucleares, e se essa dissuasão reduz ou torna a guerra quase inevitável. Ataques de decapitação não são novidade na Península Coreana. Devido à centralização do regime da RPDC, analistas discutem há décadas os prós e contras de eliminar o Kim no poder. A Coreia do Sul, inclusive, tem uma unidade militar inteira dedicada exatamente a isso. Spartan 3000 é uma força de resposta rápida, criada totalmente em torno da doutrina de decapitação, onde uma guerra iniciada pelo norte será respondida com Kim sofrendo uma morte rápida e brutal. Em 2022, Kim criou uma doutrina nuclear prevendo retaliação automática em caso de ameaça, mas isso parecia mais uma demonstração de força do que algo realmente pronto para ser executado por Pyongyang. 2026, no entanto, foi um verdadeiro alerta. Kim viu Caracas e Teherã falharem em proteger seus líderes supremos da fúria do tio Sam, mesmo com defesas aparentemente fortes. Maduro tinha um aparato de segurança caro, Khamenei sempre em seu complexo no centro de Teherã, e nada disso foi suficiente. Para Kim, evitar um destino semelhante tornou-se prioridade máxima. No fim de março, Pyongyang encontrou a resposta. Uma nova cláusula constitucional garante que, se Kim for eliminado, as ogivas nucleares serão lançadas mesmo assim. Isso é chamado de cláusula de mão morta em assuntos militares. Sinto que conheço essa expressão por causa dos filmes dos anos 80. Agora, grande parte da cobertura usou o termo automática, lembrando o antigo sistema de perímetro soviético, uma máquina em um bunker detectando um ataque e disparando sozinha. Isso ainda não é o que Kim construiu. O mecanismo é totalmente humano. Oficiais, previamente designados com pacotes de alvos pré-carregados, já legalmente autorizados a puxar o gatilho no momento em que a liderança desaparece. Mas, realisticamente, isso não é muito reconfortante. Mesmo os exércitos mais sofisticados do mundo têm dificuldades ocasionais de comunicação e não é preciso muita criatividade para perceber como descentralizar a cadeia de comando nuclear de um regime já hostil pode ser uma receita para o desastre. As estimativas atuais apontam que o estoque da Coreia do Norte é de aproximadamente 50 ogivas, montadas com material físsil suficiente para construir até 90, embora esse número exato seja contestado. Mais importante, as linhas de produção deles seguem ativas, adicionando de 6 a 7 ogivas por ano. Os vetores mantêm esse ritmo. ICBMs, avançados de combustível sólido, que podem alcançar o território continental dos Estados Unidos, armas táticas alegadamente projetadas para uso na própria península, embora essas ainda não tenham sido testadas, e um programa de submarino nuclear para completar. No ritmo atual, o arsenal deles pode superar o do Reino Unido, Paquistão e Israel dentro de uma década. Que isso responde ao que Kim viu os Estados Unidos fazerem com o Irã, não se discute, só o timing já prova isso. O que isso revela sobre as intenções do regime é outra questão, debatida por observadores de Pyongyang nas últimas 6 semanas. A sorte está lançada. Agora, nenhuma conversa sobre as chances de uma guerra aberta voltar à Península Coreana pode acontecer sem mencionar o artigo que foi publicado em 2024 no 38 North. Lá, Robert Carlin e Secret Hacker escreveram o que basicamente se tornou o principal ponto de referência para soar o alarme. Citando-os, acreditamos que, assim como seu avô em 1950, Kim Jong-un tomou uma decisão estratégica de entrar em guerra.
Não sabemos quando ou como Kim planeja puxar o gatilho, mas o perigo já está muito além dos alertas rotineiros em Washington, Seul e Tóquio sobre as provocações de Pyongyang. E esse último ponto é o que torna tão difícil analisar os acontecimentos na Península Coreana. O Norte ganhou a reputação de ser o verdadeiro menino que gritava lobo. Ameaças de transformar o estado fantoche do Sul em um mar de fogo são basicamente algo totalmente corriqueiro quando você lê os meios de comunicação deles, algo que eles têm usado consistentemente a seu favor. O manual da RPDC resume-se a escalar, ameaçar guerra total, exigir concessões e recuar ao conseguir o que deseja. Kao e Anaka consideram a situação desta vez fundamentalmente diferente por dois principais motivos. O reconhecimento internacional pelos Estados Unidos tem sido o principal objetivo de 3 líderes norte-coreanos sucessivos. O prêmio que todos buscaram a carreira inteira, mas nunca alcançaram. No primeiro governo Trump, quando Kim e o presidente dos Estados Unidos se encontraram em Hanoi, esse objetivo esteve mais perto do que nunca. Kim arriscou muito para isso. Ele desmantelou a estação de lançamento de satélites Sohae, suspendeu os testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais, devolveu restos mortais de soldados americanos e apresentou o que acreditava ser uma oferta suficientemente séria para justificar um alívio significativo das sanções em troca. O que ele ganhou em troca foi pouco. Na carta que ele escreveu para Trump nas semanas seguintes, trechos da qual vazaram depois, ele descreveu que foi feito de idiota diante do mundo e do seu próprio povo. Basicamente, ele sentiu que tinha sido manipulado pelos Estados Unidos e feito de bobo. O segundo fator, na leitura do autor, veio por volta de 2021, com a retirada americana do Afeganistão. Isso confirmou para Pyongyang o que eles já suspeitavam há muito tempo. Os Estados Unidos estavam em retirada global, algo que não aconteceria da noite para o dia em todos os lugares, mas que mesmo assim estava seguindo em uma única direção. Isso praticamente marcou o fim do projeto diplomático de 70 anos. O que veio a seguir ficou visível no final de 2023, quando Kim descartou o compromisso de longa data do regime com a reunificação pacífica com o Sul, uma base ideológica que todos os líderes anteriores da RPDC consideravam intocável. Ele não apenas mudou algumas palavras no papel, ele literalmente destruiu o arco da reunificação em Pyongyang. Para quem defende a guerra, este momento se torna perigoso, pois a reunificação era um dos principais motivos que impediam a Coreia do Norte de atacar o vizinho. Se o Sul é considerado território ocupado do próprio país, que deve ser libertado, usar bombas nucleares lá não faz sentido. Doutrina sem capacidade é só tinta no papel. Mas o que deu a Kim a capacidade foi conquistado ao longo do conflito na Ucrânia, embora a um custo terrível. Pyongyang passou 2023 e 2024 enviando enormes quantidades de projéteis de artilharia para essa frente russa e no outono de 2024 colocou tropas norte-coreanas de verdade em Kursk para dar mais tropas a Putin. Putin, por sua vez, retribuiu Kim na mesma moeda. Em junho de 2024, os dois países firmaram um tratado de defesa que restaurou uma garantia de segurança encerrada nos anos 90, quando Moscou normalizou relações com Seul. O que aconteceu depois parece ser justamente o que a década anterior de sanções tentou evitar. Tecnologia russa de mísseis e armas indo direto para o programa nuclear de Pyongyang, embora autoridades dos Estados Unidos tenham sido cautelosas ao confirmar toda a extensão. E as mãos mortas nessa interpretação são o que mantém toda a arquitetura no lugar. Um regime que se prepara para a guerra deve impedir que um ataque de decapitação o desarme antes da luta, e a autoridade de lançamento predelegada garante isso. Mesmo que Washington ou Seul eliminem Kim nas primeiras horas, o arsenal da RPDC seguirá livre para atacar sem ordem direta do líder. Assim como o sistema iraniano conseguiu iniciar e manter o lançamento de drones e mísseis, mesmo com sua liderança centralizada sob escombros fumegantes. Agora, a resposta natural para tudo isso é que nada disso realmente importa. Qualquer guerra na península simplesmente terminaria com a Coreia do Norte sendo varrida do mapa. E Kim sabe disso. Por mais que isso valha, essa tem sido a estratégia de defesa nacional há décadas. Claro, a RPDC certamente poderia causar muitos danos ao Sul, mas qualquer continuação da Guerra da Coreia significaria o fim do regime.
Especialistas já enfrentaram essa objeção e a resposta deles é desconfortável. O cenário não é uma guerra convencional prolongada vencida pela Coreia do Norte, mas sim uma demonstração de força tão impressionante da RPDC que a luta termina antes de começar. Pyongyang ataca Seul com força total nos primeiros minutos, possivelmente usando armas nucleares táticas, supondo que o presidente americano prefira desescalar do que arriscar mais ogivas rumo a Tóquio ou Guam. O que torna essa versão mais difícil de descartar é o cenário interno por trás dela. A situação na Coreia do Norte é, para dizer o mínimo, nada brilhante. Agora, isso não é exatamente surpreendente. O país é conhecido por várias coisas, mas não por ser um paraíso dos trabalhadores. Ainda assim, até para os padrões da RPDC, a situação piorou muito. A ONU estimou no início de 2025 que metade do país estava subnutrida e que o preço do arroz em Pyongyang quase dobrou em um ano. Lembre-se, estamos falando de Pyongyang. Pyongyang é a capital vitrine, onde o regime concentra a maior parte de seus esforços para manter a fachada de ter um país minimamente funcional. Em vez de deixar os mercados clandestinos suprirem a demanda, como fizeram nas últimas 2 décadas, o governo proibiu a venda privada de alimentos em 2023 e empurrou tudo de volta para a distribuição estatal. E se você sabe alguma coisa sobre como os norte-coreanos realmente vêm se alimentando desde os anos 90, isso equivale a arrancar o único sistema que ainda funcionava e substituí-lo justamente por aquele que causou a fome de 1994. Não foi à toa que começaram a surgir relatos em 2023 de moradores de Pyongyang morrendo de fome em seus apartamentos. É um cenário sombrio, mas se isso indica que Kim realmente vai apertar o gatilho, depende totalmente de quem você perguntar. Rumo a uma paz fria. Victor Cha, especialista em Coreia, escreveu na Foreign Affairs que a situação pode não ser tão grave quanto parece, mas não descarta a possibilidade de guerra. Muito pelo contrário, mas ele argumenta que a visão de Carl E. Hacker interpreta fundamentalmente de forma errada as intenções do regime e que, se Washington continuar em sua trajetória atual, isso torna a guerra na península mais provável, não menos. O ponto de partida de Cha é algo difícil de contestar neste momento. A desnuclearização está morta. Pode ser difícil de aceitar, mas a Coreia do Norte sacrificou praticamente tudo para obter armas nucleares. E o regime deixou absolutamente claro, repetidas vezes, que as considera necessárias para sua sobrevivência. Nesse contexto, a abordagem americana e da comunidade internacional deve se reorientar para um reconhecimento menos ideológico e mais pragmático de que já passou o tempo de impedir a RPDC de obter armas nucleares. Nada menos que 7 administrações presidenciais diferentes buscaram o que é conhecido nos círculos políticos como CVID, ou desarmamento completo, verificável e irreversível. Esse é o princípio da política deles para a Coreia do Norte e todas fracassaram. Nos anos 90, Clinton pensou em atacar instalações nucleares para barrar seu desenvolvimento, mas desistiu ao saber que uma nova guerra poderia causar até 1 milhão de vítimas. E queremos aproveitar este momento para enfatizar o quanto a desnuclearização tem sido central para cada administração presidencial. Esse é o principal objetivo dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, princípio que rege todo o restante. Trump, no primeiro mandato, mudou a sigla, mas manteve seu foco estreito nas armas nucleares antes de qualquer outra coisa. O Departamento de Estado tem até um ditado que usa há muito tempo ao lidar com Pyongyang. Citação: com a desnuclearização, tudo é possível. Sem a desnuclearização, nada é. Só uma observação: desnuclearização é uma palavra realmente difícil de dizer. Shaw difere do grupo da tese da guerra principalmente sobre o que Kim planeja fazer com as armas nucleares, considerando tudo o que o regime fez desde então. Hanoi, na leitura dele, parece menos um país se preparando para a guerra do que um tentando se tornar tão permanente que a luta nunca aconteça. O fracasso de Hanoi certamente deixou Kim frustrado e possivelmente menos propenso a ver a diplomacia como uma opção viável. Mas ainda está muito longe de decidir que a guerra é a resposta. A recomendação dele, na verdade, não é que Washington deva renunciar formalmente à desnuclearização como objetivo de longo prazo.
muito menos declarar Pyongyang um membro bem-vindo do clube dos que têm armas nucleares. Na verdade, é que Washington precisa desesperadamente parar de deixar esse objetivo paralisar todo o resto. Porque neste momento, essa visão hiperfocada está impedindo os Estados Unidos de lidar com problemas imediatos de segurança que estão piorando a cada mês. O aspecto mais urgente, e aquele que deveria alarmar as pessoas, independentemente do lado em que estejam, é que Washington atualmente quase não tem nenhuma forma de dialogar com Pyongyang. O único canal restante é uma linha telefônica na DMZ que os norte-coreanos raramente atendem. Outra opção é deslizar cartas físicas por baixo da porta do escritório da RPDC, na ONU, em Nova York, o que já foi tentado várias vezes, mas elas sempre foram devolvidas sem serem abertas. O abandono do objetivo de reunificação por Pyongyang é o exemplo mais claro de como as mesmas evidências podem indicar caminhos opostos, dependendo da perspectiva. Kao e Hacker interpretam essa mudança de abordagem como a justificativa doutrinária para mirar Seul, mas há outra maneira de enxergar isso. A reunificação significaria, inerentemente, o fim do regime em Pyongyang, muito mais do que significaria o fim do governo em Seul. A RPDC já toma medidas extremas para manter influências culturais fora do país, a fim de sustentar a ficção de que a Coreia do Sul é profundamente empobrecida e que a vida lá é muito pior. A diferença no padrão de vida entre Norte e Sul é tão grande que é difícil descrever. Usando uma analogia europeia, a Alemanha Oriental era bem mais pobre que a Ocidental quando o Muro de Berlim caiu, mas ao menos operava no mesmo universo que sua irmã. É como comparar um irmão que foi para a faculdade de Direito e dirige um BMW com outro, cuja especialidade é ficar em casa fumando maconha e acabou de ter seu carro retomado pelo banco. Comparar a Coreia do Sul com sua irmã do Norte, no entanto, é como comparar um cidadão de uma sociedade moderna com um camponês medieval, porra. E tudo o que seria necessário é uma viagem de um dia atravessando a fronteira para o norte-coreano médio perceber isso. E Kim está dolorosamente ciente desse fato. Não dá para se reunificar com um país cujos filmes são proibidos para seus cidadãos. E o que a emenda constitucional sobre a reunificação fez foi garantir que nenhum futuro líder pudesse reabrir silenciosamente essa questão. Esse último tema, o futuro líder, é mais importante do que parece. Um dos principais argumentos da facção que acredita que a guerra vai acontecer é o quanto Kim tem se dedicado a preparar sua filha de 13 anos para sucedê-lo. Eles acham que ele age assim, esperando ser eliminado em um ataque de decapitação. Ele pode temer ter o mesmo destino de Maduro ou Khamenei, mas isso justificaria criar um regime que sobreviva sem ele, não começar uma guerra que possa levá-lo à morte. Por isso, sua determinação de treinar a filha nos métodos de um ditador brutal se torna algo singularmente pessoal. Kim assumiu o trono em 2011 com mal um ano de preparação adequada, já que seu pai morreu antes de concluir a transição. Seguiram-se anos de expurgos, reorganizações e assassinatos, incluindo o tio de Kim, que em 2014 teria sido entregue para ser devorado por cães pelo novo líder. Todas essas mudanças podem ser, em parte, para garantir que Ju Ae nunca precise lutar pelo poder contra aqueles que não concordam totalmente com a família Kim. A mão morta se encaixa nessa lógica de forma mais natural do que na tese da guerra. A autoridade de lançamento pré-delegada fecha as duas vulnerabilidades que mais importam durante uma sucessão. Um general acha o novo líder despreparado e um adversário do outro lado da zona desmilitarizada vê a transição como o momento de atacar. Mas os defensores da guerra podem reverter isso facilmente. Um regime que já optou pelo conflito e sabe que o ataque de decapitação é a jogada mais provável dos Estados Unidos precisa da mão morta para garantir que o tio Sam não tente um ataque preventivo. O mesmo instrumento pode ser visto como o maior elemento de dissuasão ou seguro definitivo para um primeiro ataque, dependendo do que se acredita sobre quem ordenou sua construção. Isso nos deixa com duas explicações igualmente coerentes para as mesmas evidências, sem uma maneira clara de escolher entre elas de fora. Então, no que fazemos agora? Seria diferente se essas divergências políticas fossem só acadêmicas, debatidas em aulas de relações internacionais no mundo todo. Mas
Queridos espectadores, esta aqui é real demais e nos afeta muito de perto. Considerando o quanto a Coreia do Norte conseguiu aumentar seu arsenal nuclear, assim como a determinação praticamente garantida deles de continuar expandindo, o mundo realmente não tem o luxo de empurrar esse problema com a barriga. O problema é que as duas interpretações sobre as intenções de Kim são totalmente opostas quanto ao que sugerem fazer. O grupo da tese da guerra argumenta que não se deve deixar um regime que já optou pela guerra passar 5 anos montando discretamente a capacidade de travá-la em condições ainda mais favoráveis. E você definitivamente não deve sinalizar para eles uma disposição em fazer concessões nas negociações. Se os defensores da paz fria estiverem certos, adotar uma postura ultra-rígida tornaria a guerra mais provável, não menos. E a abordagem contínua de Washington, que foca na desnuclearização, faz com que Pyongyang veja novas negociações como, em grande parte, uma perda de tempo. Pois, novamente, eles não vão desistir disso em nenhuma hipótese. Como sempre, quando se trata da Coreia do Norte, todo o debate gira em torno do que se passa na cabeça de Kim Jong-un. Kim pode desejar paz por 50 anos, mas o mecanismo criado para garanti-la pode gerar uma guerra indesejada por ele, como um mal-entendido em uma crise de sucessão ou um comandante regional sem contato com Pyongyang, tendo que decidir rapidamente se o silêncio indica que seu líder morreu. Os cenários hipotéticos que poderiam levar ao Armagedon são suficientes para encher um livro particularmente deprimente. Mas o que deve ser enfrentado antes de tudo é a gestão de crises. Para o Ocidente e seus aliados na Ásia-Pacífico estarem melhor preparados caso as tensões realmente aumentem, porque se as coisas esquentarem na península, passar bilhetes por debaixo da porta em Nova York não vai resolver. A RPDC pode estar tentando blindar seu regime contra Trump, mas, ao fazer isso, pode ter aberto a porta para uma crise ainda maior no futuro. Obrigado por assistir.